E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Altieres. E hoje nós vamos falar sobre territórios e exclusão social. Vamos lá! E aí, Altieres, você fez uma tese, né, de doutorado falando sobre inserção, deserção e reinserção social. A ordem não é essa, né? Reinserções, inserções e deserções. E o que você aborda nessa sua tese? Bom, na verdade, né, Logan, a gente, trabalhador da área, a gente vê muito essa discussão em torno ou da prevenção ou do tratamento. E, de certa forma, essa outra etapa, que é a reinserção social, é uma etapa com a qual nós não nos debruçamos com o olhar clínico que eu penso que precisávamos. Daí veio a ideia de pensar a reinserção social enquanto um dispositivo. Se nós pensamos a droga enquanto um dispositivo, a ideia foi pensar a reinserção social na medida em que a gente pensa toda uma organização de territórios em torno das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas por meio da reinserção social. E explica pra gente de uma forma mais simples o que seria um dispositivo. Dispositivo é uma ideia que vem desde o Michel Foucault, mas foi atualizada por outros filósofos, que tem que ver com, no caso, a droga, ela se tornar um objeto organizador de discurso. Então a gente diz que a droga faz efeito não só para quem usa. O próprio signo droga, a própria palavra droga, ela ativa uma série de discursos, de narrativas, como aquela do tipo, bandido bom é bandido morto, a pessoa fez isso porque estava drogado. Isso faz parte de um dispositivo. A minha ideia foi pensar que a reinserção social também era um dispositivo. Um pouco naquela coisa, quando eu sair daqui eu quero trabalhar, arrumar uma família, não dar tristezas para minha mãe. Quer dizer, essa operação da reinserção social ela é pensada de uma forma codificada, né? Para estar bem é preciso estar trabalhando, estar produzindo, estar, enfim, em algum tipo de inserção social. E você acha que esse dispositivo ele é utilizado geralmente com qual intuito, assim, né? Qual é o intuito que as pessoas usam esse dispositivo do usuário de droga, né? E cria essa imagem do usuário de droga. Qual que é o objetivo disso? Pois reinserção social, se a gente for pensar bem, na verdade vem de uma ideia que é a ideia do reformatório, né? Quando a gente pega o Código de Menores de 1927 e estuda a ideia de um reformatório para menores, aquela coisa de dar uma educação moral, dar uma educação física, é daí que vem essa ideia de reinserção social. Então, do mesmo jeito que dependente químico é um jeito moderno de tratar o vício, talvez reinserção social seja um jeito moderno de tratar a ideia do reformatório. Nós precisamos tecer uma crítica em torno disso. Será que a reinserção social é só devolver ao território? Será que é só reinserir? Ou será que se trata de inaugurar inserções? Ou em que medida a reinserção social amplia um estudo para tolerar deserções? Daí a ideia de reinserções, inserções e deserções. Muito louco isso. E hoje assim, na prática, né? Quais são as maiores dificuldades hoje nessa exclusão social? Eu acho que, sobretudo, é esse entendimento da reinserção social sendo feita depois do tratamento. Acho que aí é algo que a gente perde muito e a própria marginalização das estratégias de redução de danos, enquanto uma ética do cuidado, contribui para isso, né? Quer dizer, a ideia vai ser, você vai tratar a pessoa, você vai deixar a pessoa limpa, com banho de loja, um discurso ok, e uma vez que tirou a droga, aí você vai pensar a reinserção social. Me parece que você está querendo dizer então que o processo não deveria ser no final, e sim um processo desde o início, mas não com o objetivo de tornar o cara limpo, bem, saudável, pai de família, trabalhador, mas todo um processo
Exato. que faça sentido para o sujeito, seria mais ou menos isso? Exato, a gente não precisa esperar o sujeito ficar no ponto para pensarmos a reinserção social. Muitas vezes a reinserção social pode ser o catalisador do próprio tratamento. Então, programas como House First, né? Então, em primeiro lugar, vamos pensar em inserção na moradia, estratégias como a unidade de acolhimento transitória, vinculada aos CAPs, mas não para aquele sujeito que já está bem, mas para aquele sujeito que está mais precisando. Então, primeiro essa inserção social como um catalisador do próprio tratamento, né? Então, mas nesse sentido que você está falando, o sujeito pode inclusive estar reinserido socialmente sem parar de fazer uso de droga. Exato. E isso é uma questão interessante, porque inserção social todos temos. Quem está na Cracolândia, de certa forma, está em um tipo de inserção social. Quem trabalha para o tráfico está muito bem inserido, obrigado, né? Quer dizer, tem vínculos comunitários, tem toda aquela questão de status, de grana. E para esses casos a gente tem que pensar então uma espécie de transplante de inserções, isso claro, quando o sujeito topar, quando o sujeito assim o desejar. Esse transplante de inserções leva a pensar nisso, quer dizer, como primeiro promover uma deserção do tráfico ou da Cracolândia nesses espaços que eu tenho... De maior vulnerabilidade, né? Porque tem degraus de vulnerabilidades também, né? Claro, e depois progressivamente como pensarmos outras inserções que possam ser tão atraentes quanto essas. Então não basta tirar a droga, mas pensar essa clínica cirúrgica do território, né? Ou simplesmente como aproveitar essas inserções, seja do tráfico, seja da Cracolândia, mas de um outro lugar. Nesse caso é o corpo do sujeito que muda, o corpo é um território, né? Cara, eu tenho uma coisa que eu já escutei algumas vezes como uma crítica da palavra reinserção social, e aí eu vou jogar para você, querer saber o que você acha sobre isso, que é no sentido de reinserção social, porque a pessoa é contra essa palavra reinserção social, porque o sujeito que está na Cracolândia ou está numa situação de extrema vulnerabilidade, ele também está na sociedade. Então, dizer que reinserção social é uma palavra ruim para o que ela está destinada, né? Isso, essa é uma ideia central, Logan. Eu também sou crítico a essa ideia, a palavra reinserção social, porque ela tem esses engodos, né? Então, reinserção social é um projeto de colonização. Em um país com uma tradição escravocrata como a nossa, isso é importante dizer, né? Se ocuparam do dispositivo reinserção social com uma ideia de colonização, no sentido de, olha, vamos dar uma inserção social digna. Quem disse que aquela não é digna? Quem disse que aqueles vínculos não têm qualidade? É como dizer que as pessoas falam por aí, funk é falta de cultura. Como se o funk não representasse uma cultura de um determinado povo, né? Desqualificasse essa cultura, né? Isso, e se tratar, no caso, de um tipo de território, né? Sim. Então, a ideia é discutirmos que os usos de drogas, eles criam territórios. O corpo muda, ele passa a ser outro território quando a gente toma um alucinógeno, por exemplo. Não dá para falar que é o mesmo lugar, né? Da mesma forma, outras substâncias também têm outros decalques de território. E um corpo sem drogas, ele também constitui um outro território. Então, às vezes, é um pouco aquilo que a gente vê que não cola no discurso das comunidades terapêuticas, né? Que evite pessoas, lugares e situações. Quer dizer, bom, você tira a droga de si e entra numa bolha que só assim você pode evitar pessoas, lugares e situações, né? Isso não condiz com a realidade, isso condiz com práticas de exclusão social, né? Então, por isso que a gente precisa se ocupar criticamente do território, mas não ocupar do território nesse sentido de, vamos ocupar a praça, o bairro, o quarteirão. Nós estamos falando de algo maior, quer dizer, o quanto as cidades produzem exclusão social, o quanto não ter transporte 24 horas tem que ver com segregar as pessoas nas periferias. O quanto que tolerar que pessoas na elite façam uso de determinadas drogas e dar geral nas periferias
tem que ver também com esse tipo de dinâmica de exclusão, de gentrificação, de empilhamento de pobres em caixotinhos de concreto. E enquanto está lá fora, né, enquanto está longe dos olhos, beleza, que se exploda. O problema é quando isso é trazido para o olhar, para a visibilidade, né? Sensacional, caramba, nossa, dá pra fazer um vídeo aqui de 1 hora tranquilamente, cara. O problema é que o vídeo tem que ter uma quantidade pequena de tempo, senão as pessoas não assistem. Aí você vai cortando aí, velho. Dá vontade de colocar inteiro. Tem alguma pergunta, Adri? Não, eu só queria ouvir mais. Mostra pra gente então aqui a sua tese. Eita, cara. Tá aqui o tijolo. Deixa eu ver. Isso aqui é o troço que a gente faz e ninguém lê. Ninguém lê. Cara, mas aí pensando nisso, eu fiz o zine da tese. Zine da tese. O Cara, zine da tese. você tem isso aqui em algum formato digital? Eu posso providenciar. Então, gente, é o seguinte, eu vou pegar a tese em zine, a tese em zine do Altieres e vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tá certo? É isso aí. Eu fiz fanzines por muito tempo, né, Logan? Então tem essa... Ocupando os espaços de outra forma, Exato. com outra linguagem, né? A gente entende a redução de danos enquanto uma disputa por narrativas, né? A interface cultural da redução de danos, ela é muito importante, né? Sim. Que é como trazer esse outro debate na ordem da clínica da cultura, né? Sim. Então, claro, a tese ela tem um objetivo de um título, obtenção de um título, mas a gente sabe que é uma prática pouco usual ler teses e daí a ideia de fazer um zine da tese. A tese é uma história de reinserções, inserções e deserções, no caso a minha, né? Olha. Eu conto as narrativas de como foi me mudar de São Paulo aqui para Fria, Curitiba, por conta de um antigo emprego onde eu recebi uma encomenda de fazer uma espécie de creche para manutenção de abstinência de adolescentes. Nossa. E aí era ligado a uma instituição religiosa, né? Sim. E aí trabalhando na coordenação, eu e os colegas conseguimos posicionar isso como um dispositivo de reinserção social, né? Então com essa questão de estudo do território e tudo mais. É claro que eu sabia que não ia durar no emprego por conta das minhas questões políticas e tudo mais. E tem toda a história da deserção, né? Sim. Que é como, enfim, vem o processo de demissão, como vem essa história de se reconfigurar com a própria cidade, com os afetos. Então, claro, fala da reinserção, inserção e deserção dos adolescentes que atendíamos, mas, sobretudo, é uma cartografia. Eu me permito falar de mim nesse percurso, contar minhas lorotas aí, meu diário de viagem. Então tá aqui, ó, reinserção, inserção e deserções. Cartografia do dispositivo de reinserção social para adolescentes com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas. Cara, que genial. Isso aqui também tem alguma versão digital? Isso tem, tá pela USP, pela biblioteca da USP. A gente deixa aí o link para... Ambulância, ônibus. A cidade é o lugar da reabilitação psicossocial, já dizia o Franco Basaglia. Bom, então eu vou tentar deixar tanto o zine quanto a sua tese, caso alguém queira lê-la. Legal. Tá aqui, muito bom. Bom, Altieres, então é isso. Muito obrigado. Eu vou deixar esse zine aí para vocês darem uma lida. Eu já li, porque nós estávamos no congresso da Abrand e você fez uma mesa e eu estava lá e eu gostei muito assim da sua apresentação e do zine também. Bom, acho que era isso. Eu gostaria de agradecer muito, brother, por ter participado. Fiquei enchendo o saco do Altieres dias para poder gravar junto com ele. Acho que era extremamente importante. Muita admiração por você, muita admiração pelo seu canal. Uso ele nas aulas que consigo dar. Obrigado. E para mim é um privilégio poder ocupar esse território aqui. Todo o território é psíquico. Exatamente. Cara, muito obrigado mesmo. Valeu. E é isso, galera. Ó, quem gostou, quem não gostou, quem quiser fazer comentário, deixa um comentário, pergunta aqui embaixo. A mostra tá passando, vai assim mesmo. Deixa um like aí, segue o canal, se inscreve essa parada, essa lorota de youtuber, entendeu? Que é extremamente importante. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Posso imitar o Christian Dunker para os bônus? Por favor. Ô Logan, outro cara que discute a coisa do território legal é o Christian Dunker. Ele fala muito aquela ideia da lógica dos condomínios e o quanto que as cidades, elas
estão numa configuração hoje que todo mundo vira as costas para isso que está acontecendo e se enclausura nos condomínios, né? Então acho que a lógica dos condomínios, diz ele, é uma resposta para o mal-estar. Sim. Isso interfere quando a gente discute reinserção social, porque como a gente vai falar para o cara, use a cidade, se eu não uso mais a cidade? Né? Então eu acho que é um texto legal. O Christian Dunker, aquele mesmo que tem o canal no YouTube. Olá, eu sou o Christian Dunker, estamos aqui com a carta da Mariana. Mariana nos pergunta sobre a pulsão no YouTube do Christian Dunker. Mas o livro dele é sensacional. Eu vou fazer fica o seguinte, eu vou colocar o link também do YouTube desse camarada. Eu nunca tinha assistido, depois eu passei a assistir depois que você, inclusive esse final de semana que eu vi, depois que você indicou. Clique aqui no Aquivlona Movente, no nosso canal do YouTube. E com a pulsão, o destino para Lacan. Tô imitando youtubers, agora eu vou te imitar, Agora eu quero ver. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado e valeu, querido. Valeu. É isso aí, galera. Até a próxima. Só pra tirar o saco, cara. Boa. É igualzinho, youtuber.